Eu me chamo Márcio de Castro Silva Filho e sou atualmente diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu tenho uma experiência na área de pós-graduação e aceitei esse convite honroso para conversar com você sobre os programas de pós-graduação no Brasil. Gostaria, portanto, de saudar a comunidade universitária de Coimbra e de Aveiro, que estão acompanhando essa fala, essa conversa. Para que a gente possa entender um pouco a estrutura da pós-graduação brasileira, ela nos remete no início da estruturação do ambiente da educação superior no Brasil. Ele começou de forma bastante tardia, praticamente no final do século XIX e no início do século XX, com o aparecimento, com a fundação das primeiras universidades. E diferentemente do que aconteceu com outros países da América Latina, no qual as universidades foram estabelecidas há centenas de anos. Então, portanto, as universidades brasileiras elas começam a ganhar alguma estruturação na primeira metade do século passado, né? A Universidade de São Paulo, ela foi fundada em 1934 e ela teve um papel muito importante na estruturação da educação superior no Brasil e, sobretudo, na pós-graduação, porque ela trouxe pela primeira vez a pesquisa como um dos pilares ligados à educação superior. Não era só o ensino, usualmente o que se tinha era uma pesquisa muito incipiente, mas a Universidade de São Paulo, ela agrega a pesquisa ao processo de formação. E, consequentemente, na sua origem, nós tivemos, então, a presença, a vinda de vários pesquisadores do exterior que formaram esse ambiente dentro da Universidade de São Paulo. Um outro aspecto importante que eu acho que sinalizou para toda a comunidade foi a criação da dedicação exclusiva, ou seja, os professores das universidades eles se dedicavam exclusivamente àquela atividade. Então, isso foi também uma sinalização importante, né? Quando nós olhamos, então, no início do século passado, as universidades sendo formadas, né, esse processo ainda se encontra em expansão, né? Então, vocês terem uma ideia, né, de que esse processo ainda não se encerrou de expansão da pós-graduação brasileira. Ela começa, então, em algumas regiões do Brasil e a pós-graduação ela vem ainda mais tardiamente do que a criação dessas universidades, porque ela se estrutura de forma formal no Brasil a partir da década de 60 do século passado. Em 1965 tem um parecer Sucupira, que é de uma comissão de notáveis, de especialistas, que faz uma proposta para a organização de um regramento para a pós-graduação brasileira. Então, isso teve um papel importante, porque realmente sinalizou, ao mesmo tempo, em 65, né, ela foi posterior à criação das duas principais agências nacionais, a CAPES, que é vinculada ao Ministério da Educação, e cuja missão é o fomento da pós-graduação brasileira, ou seja, a gente não encontra em nenhum outro país no mundo uma agência que atua como a CAPES, atua, ou seja, ela controla, regula, financia a pós-graduação, né? E o CNPq, que é mais relacionado a essas agências que nós encontramos no mundo inteiro ligado à pesquisa. Então, a pós-graduação brasileira ela se estrutura na década de 60 e eram muito poucos os programas de pós-graduação no Brasil naquela época. Então, o que foi feito ao longo de várias décadas, independentemente do governo que estava à frente do país, foi um envio maciço de brasileiros e brasileiras para fazerem o doutorado no exterior. Então, foram milhares de pessoas que foram formadas nas principais universidades do mundo e
98% dessas pessoas, segundo dados da Unesco, retornaram ao Brasil e aí constituíram a pós-graduação brasileira. Esse doutorado que nós chamamos aqui, doutorado pleno, ou seja, o financiamento pelo governo brasileiro de todo o treinamento, inclusive passagem, seguro-saúde, ele existiu praticamente com uma força muito importante até o início da década de 90 do ano passado, do século passado. Depois disso, houve a substituição por uma nova, uma criação brasileira, que foi o doutorado sanduíche, no qual haveria o financiamento do estágio, aí em torno de um ano, do estudante brasileiro no exterior. E ele retornava ao país para a conclusão da sua tese. Consequentemente, houve uma expansão muito significativa da pós-graduação brasileira. Ela chegou a crescer na década passada em torno de 7% ao ano. Então, nós chegamos, nos últimos 3, 4 anos, a mais de quase 5.000 programas de pós-graduação no Brasil, distribuídos em todas as áreas do conhecimento, né? E, como eu falei no início, com ainda a presença de algumas regiões de uma forma mais acentuada do que as outras. Mas o dado interessante é que esse crescimento, essa expansão da pós-graduação, ela foi acompanhada pelos planos nacionais de pós-graduação. Usualmente eram 10 anos, então tinham metas a serem atingidas, e ao final essas metas eram avaliadas, e atualmente nós estamos no 7º Plano Nacional de Pós-Graduação, que está apresentado e está em discussão com a comunidade para guiar a pós-graduação brasileira para uma janela aí de em torno de 5 anos. Esse próximo plano será em torno de 5 anos. Mas quando eu tive a oportunidade de avaliar o decênio passado, 2011 e 2020, e nós pudemos observar claramente que algumas das metas foram atingidas, por exemplo, a titulação de 24.000 doutores por ano e a titulação de 47.000 mestres. O Brasil adotou, no parecer Sucupira, em 1965, a formação pós-graduada em 2 etapas. Na pós-graduação, o mestrado, usualmente, que depois evoluiu para em torno de 2 anos, com financiamento, e depois o doutorado, 4 anos. Então, se fazia o mestrado e depois para o doutorado. Porque, naquele momento, o número de professores pertencentes às universidades brasileiras com titulação, seja mestrado ou doutorado, era muito pequeno. Portanto, houve ainda necessidade de se direcionar recursos para a formação de professores com mestrado. Hoje, evidentemente, isso não é mais o caso. O mestrado acadêmico, o Brasil criou também uma modalidade no início desse século, que é o mestrado profissional, que não é financiado, porque espera-se que essas pessoas, esses jovens, já tenham uma atividade profissional e eles estão ali naquele momento se qualificando dentro daquela atividade. E o mestrado acadêmico, ele ainda continua sendo financiado pelas agências, sobretudo pela CAPES, né? A CAPES, ela financia o Brasil como um todo, e depois o doutorado, que usualmente ele é financiado por 4 anos. Mas há, no momento atual, em relação com outros países, né, no mundo, a necessidade na pós-graduação de uma maior reflexão sobre os rumos que essa pós-graduação deve ter no mundo. Essa discussão ela é pautada não só aqui no Brasil, mas nas principais universidades no mundo inteiro, sendo objeto de editoriais das principais revistas científicas do mundo, a Nature, a Science e várias outras, questionando esse modelo muito especializado que a pós-graduação hoje em dia ela está estruturada, né? Há um importante aspecto na formação desses jovens,
no sentido de propiciar o desenvolvimento de novas habilidades, de trabalhos integrados em áreas interdisciplinares, no qual esses jovens possam ser expostos a desafios outros além da sua tese, eles serem estimulados a liderar projetos, a serem liderados, trabalharem em ambientes adversos, explorarem os potenciais que essas pessoas têm, porque uma característica hoje global, e o Brasil está indo nessa direção também, eu tenho convicção que Portugal também é nesse mesmo sentido, que a absorção desses doutores, hoje em dia, ele é cada vez menor a inserção nesse ambiente acadêmico. Boa parte deles se direciona, então, para empresas, administração pública, privada, criação do seu próprio negócio, né, empreendedorismo. Então, isso precisa fazer parte também do processo de formação, né? O Brasil tem um outro aspecto importante, e nós temos discutido isso, inclusive com propostas formais para a CAPES, que é a agência que regula toda a pós-graduação brasileira, no sentido de uma reflexão sobre a real necessidade de, para muitas das áreas, ainda o mestrado se tornar uma exigência na formação pós-graduada. E o dado importante nessa direção vai que cerca na Universidade de São Paulo, que é a maior universidade do Brasil em termos de pós-graduação, ela tem hoje cerca de quase 30 mil jovens matriculados na pós-graduação, estrito sensu de mestrado ou doutorado, né? Cerca de 2/3 apenas desses jovens seguem para o doutorado. Esses 1/3 apenas segue para o doutorado. 2/3 encerram a formação pós-graduada e vão atuar no mercado de trabalho. Então, praticamente para 2/3 desses jovens, o mestrado acadêmico acabou se tornando o mestrado profissional. Então, nesse caso, seria importante fazer uma readequação no processo de formação desses jovens, dando oportunidades, expondo-os à interação com empresas, com órgãos públicos, de forma a capacitá-los e a melhor prepará-los para os desafios que eles irão encontrar após a formação da pós-graduação, né? Um outro aspecto que eu acho que é importante destacar é a busca da excelência. E um dos elementos muito importantes nesse aspecto é a internacionalização. Então, políticas de Estado já foram geradas no sentido de permitir a mobilidade desses jovens, né, nas universidades ao longo em todo o mundo, integrando esse aprendizagem ao seu próprio projeto de pesquisa. Isso melhora a qualidade da ciência, a formação desse jovem com experiência internacional, morando em outro país, conhecendo outros grupos de pesquisa, e a própria universidade de origem também, ela se beneficia, uma vez que as agências de fomento, no caso especificamente da FAPESP, eu estou retornando de uma viagem à Alemanha, onde nós fizemos grandes avanços com as principais agências alemãs de fomento, no sentido de permitir essa mobilidade, integrando os jovens e pesquisadores a grandes projetos de pesquisa. Então, esse aspecto da internacionalização ele tem sido estimulado no país. Claro que, em função da heterogeneidade da população discente em termos do aprendizado de uma segunda língua, isso é um fator limitante, mas as universidades elas precisam estar orientadas e terem políticas de inclusão e de formação dos seus jovens para treiná-los numa segunda língua, para que eles possam usufruir dessa experiência internacional. Para vocês terem uma ideia, na Universidade de São Paulo, quando eu era pró-reitor, cerca de 15% dos doutorandos tinham uma experiência internacional, o que é algo bem razoável, né, considerando que o Brasil tem um problema da distância em relação aos grandes centros mais estruturados, mais desenvolvidos, mas
uma combinação de apoio, seja do Estado de São Paulo, mas da CAPES, no governo federal, tem permitido essa mobilidade e o que tem feito, certamente, uma melhor preparação desses jovens para o futuro, né? Então, eu acho que a pós-graduação, ela no Brasil, ela tem sido objeto de uma longa discussão sobre a sua estrutura, né? Nós temos observado também que os jovens, eles têm ingressado na pós-graduação numa fase já avançada na vida desses jovens, né? Nós estamos falando aí de jovens ingressando no doutorado, por exemplo, acima de 30 anos, 32, 33 anos, é muito tarde. Eles vão concluir o doutorado com 37, 38, fazem um, dois pós-docs, vão com 40 anos entrar no mercado. Enquanto que em outros países no mundo, a titulação se dá em torno de 27, 28 anos. Então, isso a gente precisa discutir dentro desses dados, estou falando de dados, então, né, a gente tem acompanhado todo esse processo, não só na Universidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, no Brasil, mas no mundo também. Nós temos que buscar alternativas para que a gente possa antecipar a entrada desses jovens nos programas de pós-graduação, né? E no caso do Brasil, como eu já comentei, é um caso único porque existe uma agência. Vocês sabem que as universidades elas têm autonomia de ensino e no caso das estaduais, no estado de São Paulo, a USP, a Universidade de São Paulo, a Universidade Estadual de Campinas e a Universidade Estadual Paulista, que elas são financiadas pelo governo do estado de São Paulo, elas têm autonomia financeira e administrativa também, além de terem toda a liberdade por serem universidades de criarem cursos de graduação. Mas no Brasil, a CAPES, então uma agência federal, ela controla, por exemplo, a abertura de programas de pós-graduação no Brasil. Então, uma universidade ela não pode, a Universidade de São Paulo, por exemplo, que tem 270 cursos de pós-graduação, né, numa população de 15 mil, de 30 mil jovens, né, ela não pode abrir um curso, não pode fazer alterações, porque ela precisa da autorização federal. Então, isso também tem sido objeto de discussão com a CAPES, no sentido de nós pudermos recuperar um pouco dessa autonomia que nós já tivemos no passado. Então, isso tem sido objeto também de uma discussão e há uma abertura nesse sentido, nesse momento, de que a gente possa avançar e recuperar um pouco dessa autonomia que no passado as universidades tinham em relação a um pouco a gestão da pós-graduação. Hoje ela é muito dependente da CAPES, essa agência federal ligada ao Ministério da Educação, né? E eu acho que, então, os grandes desafios, eu diria, em termos de Brasil, há um questionamento grande sobre a heterogeneidade da distribuição da pós-graduação, e ela é verdadeira entre as regiões brasileiras, né? Agora, um dado interessante que chama atenção é que quando nós pegamos as regiões, e eu, quando eu era diretor na CAPES, eu fiz isso, a variação intra-regional ela é maior do que inter-regiões. Então, quando eu pego alguns estados da região norte, a diferença entre eles é muito maior do que, por exemplo, a diferença da média da região norte com o sul, o norte com o sudeste, o nordeste com o sudeste. Então, dentro desse recorte regional, a gente precisa também abrir esses dados e olhar, porque há uma variação enorme do nível, da qualificação, do número de programas dentro dessas regiões, né? E eu vejo uma oportunidade muito grande em função da história da pesquisa brasileira. Hoje, o Brasil já se encontra
apesar de nós termos, como eu falei no início, iniciado a pesquisa e a pós-graduação tardiamente, o Brasil já é o 13º maior produtor de conhecimento novo no mundo em bases internacionais. Então, se mobilizou, se construiu uma comunidade científica robusta em algumas áreas de excelência, né? Ela tem desempenhado um papel muito significativo, não só na geração de conhecimento novo, mas também trazendo desenvolvimento econômico, social, cultural para o Brasil. E essa abertura a vários países, né? E no caso, evidentemente, de Portugal também, essas interações fazem com que o 1 mais 1 seja maior, mais do que 2, né? Nós temos os dados que medem isso, mostrando que se você pega um país e mede a qualidade da pesquisa, mas quando ela está associada a um outro país, uma outra universidade, essa qualidade é aumentada, o que mostra claramente a necessidade desse apoio a esses programas de colaboração, além do que a pesquisa, em muitas áreas, é uma pesquisa, é um problema mundial, né? Nós estamos vendo aí o clima e N outros, não vou me ater muito isso aqui agora, por causa do tempo, mas essa abordagem que nós vimos na pandemia da Covid-19, os desafios que nós temos no clima, essas respostas, elas são baseadas na necessidade de integração de competências e expertises que estão distribuídas em vários pontos do globo, o que mostra claramente a importância da internacionalização para que a gente consiga, da melhor forma possível, resolver esses grandes desafios mundiais. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.